Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Além da Aparência. Eu sou Eduardo Álvares, dermatologista, e hoje trago uma convidada muito especial, doutora Milena Naves Rocha, que é ginecologista especializada em reprodução assistida e professora da PUC de Goiás e também uma grande amiga minha. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje e com todos nós que estão aí escutando a gente. É sempre maravilhoso estar ao seu lado, né? Muito mais que um amigo, um grande profissional que eu admiro. Então, essas parcerias, para mim, são sempre muito maravilhosas e muito bem-vindas. Me conta aí um pouquinho, qual a sua trajetória na medicina, por que você escolheu medicina, por que você escolheu ginecologia e tudo isso aí que você faz hoje. Eu acho que eu posso falar que a medicina, eu já nasci dentro da medicina, uma vez que meu pai é um médico, ginecologista, obstetra, e que eu pude de perto, desde criança, acompanhar toda essa trajetória, todo o sacerdócio e dedicação que ele teve na profissão. Então, com isso, eu acho que com muita admiração, eu fui crescendo e desejando, às vezes, estar mais perto dele, ou também pela admiração, eu fui desejando, né, seguir nessa mesma profissão e na mesma especialidade. E com isso, desde a faculdade, eu já tive muita facilidade, já fui entrando nessa área de ginecologia e obstetrícia, e desde então eu já estava certa que eu queria seguir nessa especialidade. E ao entrar na residência médica, meus olhinhos brilharam para a reprodução assistida, uma vez que na a Fêmea Reprodução Assistida, que é o nosso pioneira clínica de reprodução humana em Goiânia, ela existia dentro da Fêmea Maternidade. Então, como eu cresci ali dentro, eu fiquei muito curiosa, entusiasmada de saber um pouco mais sobre esse universo da reprodução assistida, que na época se falava em bebês de proveta. Então, com essa minha curiosidade, eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Então, desde nova, eu acho que aos 12, 15 anos, eu já me despertei para essa área da reprodução humana, e aí foi muito fácil, né? Além do amor, da admiração e do fácil acesso, eu escolhi seguir os passos do meu pai na ginecologia e obstetrícia e depois na reprodução assistida, que eu tenho como grande inspiração o Dr. Rodopiano, hoje meu sócio, e também o meu chefe da residência médica em Brasília, a doutora Adelino, que são pessoas que eu admiro e tenho muita inspiração nessa especialidade. Milena, e você pode explicar para os nossos ouvintes o que é a reprodução assistida e quais são as técnicas mais comuns utilizadas hoje em dia? Claro. Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes você fala reprodução humana, reprodução assistida, e a gente não sabe a diferença, né? Então, essa é uma especialidade onde a gente trata os casais, principalmente os casais inférteis, que estão tentando engravidar e não conseguem essa gravidez de forma espontânea. Então, a gente trabalha avaliando a saúde feminina e a saúde masculina em busca de uma gravidez planejada. É, Também tratamos de pacientes que, às vezes, hoje nós temos públicos diferentes, pacientes que têm gravidez independente, casais homoafetivos, pacientes que querem congelar seus óvulos e preservar sua fertilidade, né? Então, hoje ela é uma especialidade muito ampla. Inicialmente, era muito restrita a pessoas que tinham dificuldade em engravidar. Era até difícil você falar, vou no médico especialista em reprodução humana, parecia que você tinha um problema. Hoje não, hoje já é uma especialidade onde os pacientes se programam, fazem planejamento, né? Quando estão noivos, quando estão planejando um casamento, a gente já tem acesso a essas pacientes mais cedo. O próprio ginecologista geral nos encaminha as pacientes quando elas não têm planejamento de ter filhos e a idade, o relógio biológico pode atrapalhar essa gravidez de forma espontânea. Então, a reprodução assistida é uma especialidade onde tratamos todas essas possibilidades do casal e da mulher especificamente que quer engravidar, seja agora ou seja no futuro. E dentre as técnicas de reprodução assistida, nós temos técnicas de baixa complexidade e de alta complexidade. As de baixa complexidade, como o próprio nome diz, são mais simples. Seria o coito programado, que nada mais é que a relação sexual programada no período ovulatório do ciclo menstrual. A inseminação intrauterina, onde pegamos uma amostra seminal, preparamos esse sêmen, colocamos dentro do útero
para facilitar esse trajeto do espermatozoide e facilitar e aumentar as chances de gravidez desse casal. Então, essas duas seriam os tratamentos mais simples. Hoje em dia se faz para ter essa indicação, são casos mais simples, pacientes mais jovens, e temos os tratamentos de alta complexidade, que aí sim é a fertilização in vitro, antigamente falava-se bebê de proveta, e a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, chamado ICSI. Então, nessa segunda situação, vou falar para vocês que é um pouco mais complexa, por quê? A gente retira os óvulos, né, dos ovários dessa mulher, e dentro do laboratório nós fazemos a união, a fertilização do óvulo e do espermatozoide juntos, e assim formamos embriões. Com os embriões prontos, nós podemos transferir para o útero dessa mulher em busca de uma gravidez. Que aula! Mas é me complexo, fala... são muitos detalhes, então eu tenho que explicar para vocês poderem entender bem. Em relação a casais homoafetivos, hoje como funciona a medicina, né, em relação à reprodução assistida, como funciona a lei, como está a legislação no Brasil e a legislação dentro do Conselho Federal de Medicina também, como que isso funciona? Olha, graças a Deus temos grandes avanços, não só em casais homoafetivos, estamos sempre tentando melhorar o acesso à população em geral aos tratamentos de reprodução assistida. No Brasil, infelizmente, não existe lei, nem legislação sobre as técnicas de reprodução assistida. O que existe são normativas do Conselho Federal de Medicina. E existem técnicas, câmaras técnicas de médicos especialistas em reprodução assistida que auxiliam. Mas mesmo assim, temos às vezes alguns empecilhos, algumas dificuldades, principalmente por questões políticas, como o aborto, né? Então, de vez em quando, a gente tem algumas dificuldades na transferência de embriões, no descarte de embriões e tudo mais. Então, lei especificamente não temos, então nós seguimos as normativas do Conselho Federal de Medicina, que são muito rigorosas. Em alguns pontos isso é muito importante, mas em outros já tivemos muitas dificuldades e muitas situações que nos travavam em seguir os tratamentos. Mas voltando à sua pergunta, em relação aos casais homoafetivos, tivemos grandes avanços. Então, hoje no Brasil, é permitido que esses casais homoafetivos tenham gestações, é possível, uma realidade hoje, a construção de famílias nos casais homoafetivos, seja masculinos ou femininos, e existem várias possibilidades. Nós podemos, quando o casal homoafetivo feminino, nós podemos pegar o óvulo de uma das parceiras, fertilizar com o sêmen de um banco de sêmen, forma esse embrião e nós podemos transferir esse embrião para qualquer uma das duas. Então, eu posso pegar o óvulo de uma e transferir o embrião para essa que foi a doadora do óvulo, como eu posso participar a acompanhante, a parceira, e a outra cônjuge pode ser quem vai receber o embrião. Então, um casal homoafetivo ele tem uma margem maior assim, de opções, porque elas podem optar juntas, se querem uma engravidar primeiro e a outra depois, ou se só uma quer gestar, uma quer apenas doar óvulos. Então, é mais fácil porque eu tenho duas fontes de óvulos e duas fontes de útero. Mas a parte masculina eu preciso de um banco de sêmen, que isso é legal. Nós não podemos, por exemplo, pegar uma amostra seminal de um amigo, de um conhecido, de um parente. Não pode? Não pode. Isso não é permitido no Brasil. Somente de forma anônima no banco de sêmen. E esse banco de sêmen no Brasil, hoje já tem os homens brasileiros que querem doar. É vendido? É vendido, é comercial. E por que o sêmen é vendido e o óvulo é óvulo doação? Vou Isso chegar que eu não no óvulo doado. Já mudou um pouco. Então, o sêmen, hoje nós temos bancos de sêmen no Brasil, não são muitos, mas temos com todos os controles de regularidade, de exames, de qualidade, são excelentes. E temos também a opção aqui, um exemplo, em Goiânia, se o meu paciente quer comprar um sêmen no banco de sêmen internacional, nós também temos esse acesso, tanto ao banco internacional como ao banco nacional. Os nossos pacientes podem escolher. É interessante que o banco de sêmen você tem acesso a algumas informações, né, fenotípicas desse doador. Idade, cor dos olhos, profissão. Alguns bancos internacionais têm acesso até à foto desse doador. Quando eu falo em casais homoafetivos masculinos, fica um pouco mais difícil, porque eu tenho duas amostras seminais, eu não tenho nem óvulo, nem útero. Então, o que já é permitido no Brasil? O útero de substituição,
de qualquer um dos cônjuges de até parente de 4º grau. Então, se um dos dois tem uma irmã, uma tia, a mãe que queira doar o útero para gestar esse embrião, tudo certo. Agora, o óvulo, eles precisam de um óvulo doado. E como eles vão conseguir um óvulo doado? Através de banco de óvulos de clínicas de reprodução assistida. A gente não vende óvulos, as clínicas de reprodução assistida, mas nós somos autorizados a fazer doação compartilhada. O que é isso? É um casal que chegou para um tratamento, mas ele tem dificuldade financeira em fazer o tratamento. Então, mas em contrapartida, ela é jovem, ela tem um ovário com muitos óvulos. Então, ela pode fazer uma estimulação, doar metade dos óvulos dela. Em troca, o casal que vai receber esses óvulos pode pagar uma parte do tratamento. Então, você recebe óvulos doados. E uma outra forma, que é a novidade que eu quero te contar, que nos últimos 3 anos, se não me engano, já é permitido a compra de óvulos de banco de óvulos no Brasil. Porém, nós não temos ainda nenhum banco de óvulo brasileiro autorizado aqui. Nós temos bancos de óvulos internacionais. Então, 3 anos atrás, quando iniciamos, vou te dar um exemplo da minha clínica, nós compramos óvulos da Ucrânia. E teve a guerra, tivemos que trocar. Então, ultimamente, estávamos comprando um banco de óvulos da Argentina. Isso tudo muito regulamentado, com muita segurança. Então, nós já melhoramos também, né? Porque, igual você falou, por que eu posso comprar um sêmen e não posso comprar um óvulo? E o acesso ao óvulo é super difícil. É difícil as pessoas doarem óvulos, doarem gametas de forma espontânea. Sim, mas deixa eu entender aqui. Você disse que a barriga, a gente chama de barriga solidária. Isso. Tem que ser até de um parente de 4º grau. E esse parente tem que ter já tido filho, a mulher já tem que ter filho, tem uma certa idade. O ideal é que já tenha tido filho. A idade não tem tanta importância, até 50 anos de preferência. Mas, se fugir dessa norma que tem na normativa, exemplo, eu tenho uma pessoa sedente de útero, mas ela nunca teve filhos. Tive um caso recente assim. A gente pede autorização ao CRM, entra com processo no CRM local e aí é avaliado, a maioria das vezes é autorizado. Ou se o casal falar, não tenho ninguém na minha família, eu quero uma amiga, aí vai ser avaliado, você pede um parecer jurídico e técnico no CRM. Sim, aí tudo bem, deu tudo certo, já tem o útero ali. Aquela mulher, como não tem leis, né, como você disse, o Brasil não tem leis, aquela mulher que vai gerar, ela tem direito, ela nada. Pode, não tem. Não tem direito a nada. Ela é sedente do útero. Só Tudo sedente. isso Por isso que o óvulo é de alguém que não conhece, isso. que você não pode assim, conhecer. Exato. Então, assim, tudo isso é feito de uma forma bem judicialmente organizada, vamos dizer assim. Então, é tudo muito certinho. Não tem nenhum risco. Igual a gente vê em novela, né? Eu quero esse neném para mim. Não, é tudo muito bem organizado e determinado antes de começar todo esse tratamento. E a óvulo doação, como você disse, que talvez pessoas que moram na mesma região, como fica? Não tem risco de... Consanguinidade? Não consanguinidade, mas assim, talvez quem doou, como mora ali, todo mundo em Goiânia, talvez você mora do lado da pessoa e você vê que o filho da sua vizinha está crescendo a sua cara. Ou então seus filhos têm um relacionamento com o outro que o óvulo é seu, né? Então tem uma consanguinidade. Como que funciona isso? É uma situação complexa, né? Se a gente começa a pensar e refletir, realmente a gente fica preocupado com isso. Mas existem alguns critérios para evitar isso. Então, uma pessoa que fez uma doação de óvulos, nós temos todos um cuidado desse na clínica. Então, a gente, preferencialmente, quando essa doação compartilhada, que a gente pega uma doadora e uma receptora na clínica, a gente evita pegar pessoas da mesma cidade. Então, às vezes a gente pega uma pessoa de Jataí, uma pessoa do Pará, uma pessoa da Bahia. De estados diferentes. A gente tenta, nem sempre consegue, às vezes pega doadoras da mesma cidade, mas uma vez doando um óvulo na mesma cidade, não é permitido doar num raio de 1.000 quilômetros de forma alguma novamente, para evitar isso. Então, um risco mínimo, posso dizer que ele existe, porque pode acontecer de uma doadora ser da mesma cidade. Sim. E quais são os principais desafios que as famílias enfrentam ao buscar tratamento de reprodução assistida? Olha, são vários desafios. Eu acho que 2 desafios são principais. O desafio emocional, porque você passar por uma dificuldade para engravidar
traz um trauma emocional enorme para esse casal. Eu já vi casais se separando porque não conseguiram engravidar. Traz uma impotência. Eu vejo que quando a gente existe um diagnóstico de fator masculino, os homens se sentem muito mal. As mulheres têm esse sonho, né, maternal, parece que mais aflorado. Então, a sensação de que ela não consegue engravidar e ver todas as suas amigas, suas vizinhas, suas primas, enfim, olha ao seu redor, todo mundo está grávido e você não está. Então, traz um trauma emocional muito grande. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem, e essas pacientes precisam muito de um apoio emocional. O casal, e especificamente eu acho que a mulher às vezes sofre um pouco mais. O segundo desafio, que também me chama muita atenção, é um desafio financeiro, porque são tratamentos, quando indicados realmente os tratamentos de alta complexidade, e são tratamentos mais onerosos. Então, não é toda a população que tem essa reserva, esse dinheiro de fácil acesso para iniciar o tratamento. E nem sempre o tratamento dá certo numa primeira tentativa. Nós temos, às vezes, taxas de gravidez, de acordo com todo o histórico do casal, taxas de gravidez não tão altas, e que é necessário, às vezes, mais de uma tentativa. Então, a parte financeira, para todo esse investimento, inúmeras vezes a gente vê casais que não conseguem seguir em frente porque não têm condições financeiras. E isso é um problema de saúde pública, porque nós temos muito poucos serviços públicos no Brasil que trabalham com reprodução assistida. Se não me engano, somos em torno de 10 a 12 serviços públicos no Brasil, e alguns trabalham em condições precárias, juntam os ciclos, fazem poucos ciclos no ano. Então, o governo não incentiva, não tem esse apoio financeiro aí. Então, isso já dificulta muito. Então, em Goiás mesmo, temos um serviço no Hospital das Clínicas, que assim, é um serviço maravilhoso, porque nós temos uma equipe lá que faz assim o que pode, com muito suor, com muita dedicação, mas é muito aquém do que seria necessário. A fila de espera é enorme. Os pacientes ficam 2, 3 anos esperando uma consulta, mais 1, 2 anos para iniciar o tratamento. E quando esse tempo passa, às vezes, quando ela chega lá, ela já tem uma chance de gravidez muito pequena, porque ela já tem uma idade mais avançada, a reserva ovariana diminuída. Então, eu acho que esses são os 2 maiores desafios para esses casais, para quem passa por essas dificuldades. Além do medo, do preconceito, né? Não sei se você sabe, mas tem alguns casais que passam por tratamento de reprodução assistida e não contam para os outros, não conseguem falar. Então, as pessoas têm medo, acham que às vezes seu filho por reprodução assistida vai ser um filho diferente, sua gravidez vai ser de alto risco. Então, existem muitos tabus ainda. A gente precisa falar, precisa esclarecer isso para as pessoas. E agora mudando um pouquinho, Milena, como professora de medicina da PUC, né, há alguns anos aí, como que você vê o papel da educação e da pesquisa na evolução da reprodução assistida? Olha, graças a Deus a gente pode comemorar, porque a reprodução assistida hoje ela está fazendo 43 anos do primeiro bebê de Proveta, que nasceu por fertilização in vitro na Inglaterra, Louise Brown. Ela tem 43 anos, acho que faz 44 anos esse ano. E de lá para cá, nós temos muitas evoluções. Então, felizmente, é uma área que a gente não é incansável, os estudos, as pesquisas, e a gente tem só melhorado as taxas de gravidez, o acesso, porque é muito difícil a gente trabalhar com sonhos e nem sempre ter um bom resultado. Então, tudo que a gente busca é um resultado melhor, maiores chances de gravidez, e para isso a gente precisa muito dos estudos, da ciência, dos trabalhos científicos. Então, eu vejo que essa parte, na nossa especialidade, isso é fundamental. A gente nunca para de estudar, a gente está sempre se atualizando, sempre em busca do melhor, de algum detalhe que possa melhorar aquela implantação do embrião, daquele endométrio, em busca do positivo. Fala um pouquinho para a gente a importância do apoio emocional durante o processo dessa reprodução assistida. Como os pacientes, suas famílias, eles podem se preparar emocionalmente para viver essa jornada juntos. Importantíssimo, e eu falo que hoje isso é primordial em qualquer tratamento de reprodução assistida. Como você falou, a jornada. É uma jornada. Alguns casais podem dar sorte de engravidar rapidamente em 1 mês estarem grávidos, mas tem casais que levam anos para engravidar. Então é muito importante um equilíbrio emocional, uma saúde mental. Então hoje
a nossa recomendação é quando você vai iniciar todo esse processo, se possível, se tiver condições, se tiver acesso a um apoio psicológico, com terapia, para poder entender um pouco mais esse casal e que esse casal consiga enfrentar todos os desafios que vão pela frente. Porque são desafios que às vezes você, por não conhecer toda a parte técnica, você orienta o paciente, mas ele absorve o que ele quer ouvir. Então, às vezes, você fala para um paciente, sua chance de gravidez diante de todo o seu quadro clínico é 40%, ele entende que é 100%. E aí, se você vai para uma coleta de óvulos e não tem óvulos, ou você colhe óvulos, mas não forma embriões, ou assim mesmo você transfere um embrião e tem um negativo, isso pode ser o fim da linha para esse paciente, porque ele não consegue entender aquilo que você falou lá atrás. Você tinha só 40% de chance de gravidez. Ele, não, mas eu preciso só. Quantas vezes eu escuto? Eu só preciso de um, doutora. Realmente, a gente só precisa de um. Mas nem sempre esse um vai vir na primeira tentativa, né? Então, esse desequilíbrio emocional, ele existe, ele é frequente. E eu percebo também que ele é muito importante para o relacionamento a dois. Porque os casais podem ter ainda mais problemas entre os dois diante disso, né? A relação sexual, às vezes, é para aquele casal que está iniciando as tentativas, ela passa a ser uma relação sexual somente para engravidar. Então, isso também pode trazer mais desconforto para o relacionamento, brigas, a questão financeira do tratamento. Então, é muito importante. Hoje a gente anda, isso é obrigatório, um acompanhamento psicológico de todos os casais que vão enfrentar essa jornada, esse tratamento em busca de um bebê. E quais são as suas dicas para os casais que estão iniciando esse processo de reprodução assistida? O que eles devem esperar e como podem se preparar melhor aí para essa jornada? Olha, o primeiro passo é não demorar a procurar ajuda. Eu falo que a gente não tem que esperar, a gente não tem que começar a tentar engravidar. Olha, vou fazer um planejamento. Hoje a gente tem tantos planejamentos, né? Quero engravidar, vou casar. Já vai no médico, ou que seja no ginecologista ou no próprio especialista em reprodução assistida, avaliar a reserva ovariana. Eu acho que esse é o ponto primordial, porque as mulheres têm um tempo biológico, um relógio biológico. A gente tem uma quantidade de óvulos finita, uma hora ela vai acabar. Então, a gente precisa avaliar como está a sua capacidade reprodutiva antes mesmo de iniciar as tentativas de engravidar. Então, o mais importante seria isso, fazer uma avaliação também da parte masculina do sêmen. A gente vive ainda, né, mesmo nos dias de hoje, numa sociedade muito machista. E eu percebo, às vezes, muitos maridos, companheiros que não querem fazer um espermograma. Vai lá no consultório da sua médica, avalia tudo, que o meu eu sei que está normal. Então, tem muito isso. Mas Eles não. acham que fertilidade está Você tá relacionada só a a desempenho mulher. sexual também. Não, eu Exato. tô Tá bem, tudo não bem, tem não tô nada. sentindo nada, eu sou saudável, eu sou atleta, enfim. Então tem de tudo um pouco. Então é isso, fazer uma boa avaliação desse casal antes mesmo de iniciar as tentativas, porque às vezes você faz um diagnóstico, seja de endometriose, seja de um fator masculino que tem tratamento clínico ou cirúrgico, e você já adianta isso e evita, né, você perder muito tempo depois. Então é o tempo, a idade, com certeza é o nosso maior desafio nessas pacientes que vão tentar engravidar. E o meu alerta, né, para aquelas pacientes que não têm planos de engravidar, que não têm ainda uma perspectiva, às vezes, de relacionamento, ou mesmo de ter o filho, tem dúvida se querem ou não ser mães, pensar em congelar seus óvulos e preservar a fertilidade. Até a idade O ideal. quanto antes. Se você me perguntar, a idade ideal para congelar óvulos é 30 anos. 32 no máximo, que já começa a diminuir um pouquinho. Eu sempre falo, eu recebo muitas pacientes com 38, 39, com 40 anos. Elas têm medo dos 40 anos, mas eu queria que elas tivessem medo dos 30, dos 35. Porque aos 30 anos, eu consigo fazer uma coleta de óvulos e coletar 20 óvulos. Aos 40, eu colho 5 óvulos. E 5 óvulos é muito pouco. Eu tenho que fazer depois 5, 3, 4 coletas de óvulos para ela ter uma chance real de gravidez com esses óvulos congelados. Milena, conta aqui pra gente um caso que te emocionou muito, um caso seu. Te emocionou por todo a complexidade do caso ou pelo que você achava que não, que aquele casal, a chance de engravidar seria muito pequena e que te surpreendeu? Nossa, são muitos casos.
São muitos casos emocionantes. Eu até falo nas minhas redes sociais que eu fico sempre construindo laços. E eu me envolvo muito com os pacientes e acaba que ao longo dessa jornada, essas crianças vão nascendo, a gente vai tendo esse vínculo aí eterno. Então eu tenho inúmeros casos que eu poderia citar aqui, mas eu vou citar um caso que é uma paciente muito especial para mim, que ela tinha um sonho muito grande de engravidar. E quando ela chegou para mim, ela devia ter seus 36 anos. Foi uma amiga médica que me indicou ela. E ela teve um pouquinho de resistência a fazer a fertilização in vitro. Depois de muita insistência, ela entendeu que era necessário. Existia um fator masculino e fizemos uma fertilização in vitro. Resumindo, eu acho que essa paciente fez 5 fertilizações in vitro para conseguir uma gravidez. E ela fez 3 fertilizações in vitro num primeiro momento comigo. Nessas 3 tentativas, se não me engano, 2 delas deram positivo, mas não evoluíram. Uma teve aborto, uma teve uma gravidez ectópica. Então era aquela coisa que não evoluía. O negócio parecia que ia dar certo e não dava. Alguma intercorrência acontecia. E ela é psicóloga. Isso me chamava muita atenção, que eu falava, mas cadê a psicóloga que tem você? Ela, não, mas eu sou paciente. Eu falei, então você troca de psicóloga. Porque ela sofria tanto nesses tratamentos, ela desestabilizava totalmente. E aí ela sumiu, depois dessas 3 tentativas que não deram certo, perdeu uma trompa, porque teve uma gravidez ectópica, tiveram que tirar a trompa dela. E depois de 1 ano e meio ela voltou. Voltou e falou, olha, eu procurei outro médico, me desculpe, mas eu fiquei muito triste que eu não engravidei. Eu falei, mesmo, e como foi lá? Ela falou, cheguei lá, achei que eu tinha descoberto o mundo com esse novo médico. Fiz mais 3 ou 2 fertilizações lá, mas eu nunca consegui nenhum positivo. Então eu voltei, porque aqui é o meu lugar. Eu amo a Humana, aqui é uma clínica que nos acolhe, enfim, ela pôde perceber que com a gente ela tinha essa sintonia, esse acolhimento. Isso acontece, isso é normal, tá? O paciente às vezes se sente inseguro, troca de médico, troca de clínica. Eu sempre falo, não é isso que vai fazer você engravidar. Vai fazer você engravidar é tentar mais uma vez, ter um bom embrião. Uma hora esse embrião bom vai implantar no seu útero e vai dar certo. E aí, resumindo essa história, fomos para mais uma fertilização in vitro. Eu acho que ela já tinha 40 anos nessa ocasião. E foi um ciclo péssimo. Ela já estava com uma reserva ovariana muito baixa. Eu acho que eu colhi 3 ou 4 óvulos apenas, é um número pequeno, e formou um embrião. Mas pensa num embrião feio, morfologicamente falando. Eu nunca vou esquecer, no dia da transferência, ela já conhecia todo mundo na clínica, ela falou para minha embriologista, qual é a classificação desse embrião? Minha embriologista falou para ela, olha, é tão feinho esse embrião, não consigo nem classificar ele. Ele parece uma mórula, que é um embrião de 4º dia. Ele não chegou em blastocisto ainda, mas eu não sei se é fragmentação. Ela foi muito sincera com a paciente. Ela, tudo bem, mas é o que nós temos, vamos transferir. E assim foi. E ela transferiu. Isso foi próximo, um pouquinho antes do Natal. Dia 31 de dezembro, Réveillon. Ela, Milena, fiz o beta, deu positivo. Então nós comemoramos demais, porque era um embrião feio. Até eu já estava desanimada. Eu falei, nossa, dessa vez ela não vai engravidar. E ela engravidou e nós ficamos um pouco tensas na gravidez, com medo. Será que esse embrião era bom? O embrião era tão feinho, com medo de ter uma malformação, uma alteração cromossômica. Então foi meio tenso ali no início, até 12 semanas, ver a translucência. E deu tudo certo. Essa neném nasceu prematura. Não foi tudo tão fácil, não. Ela teve uma prematuridade, ficou internada não sei quantos dias, com risco de perda do bebê. Enfim, nasceu uma menina linda, perfeita, saudável. E o mais lindo de tudo, que eu fui homenageada, e essa neném chama Milena, em minha homenagem. Então, lembrei desse caso aí, que muito me emociona até hoje. Ah, que lindo. Mi, agora para a gente terminar, vamos fazer um tradicional bate-bola. Vou fazer algumas perguntas, você responde com uma palavra, bem curtinho, o que vem na sua mente, tá? Vamos lá. Então, uma dica indispensável para casais que estão tentando engravidar. Não perder tempo. É um mito sobre reprodução assistida que você gostaria de desmitificar. Nossa, um mito? Gente, deixa eu pensar. Tem tantos mitos, né? Ter relação e ficar de cabeça para baixo, por exemplo, é um mito. Vou comer inhame, vai aumentar minha fertilidade. Enfim, deixa eu pensar. Pensa aí, o que tem de mito de reprodução assistida? Acho que você tinha falado mesmo, né? Aquilo que
Às vezes a mulher, tem casal que acha que por ser reprodução assistida tem chance do bebê nascer diferente e sofrer preconceitos. Isso é um super mito. Então, um bebê que nasce aí de fertilização in vitro é uma gravidez absolutamente normal, um bebê absolutamente normal. Então, isso não precisa ser uma preocupação. Uma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Se você que está nos escutando tem vontade, sonha em ser mãe, em ser pai, meu conselho é não desistir, se você já está tentando e não está conseguindo. E para aqueles que ainda não iniciaram, acreditar, procurar uma ajuda especializada e seguir em frente, porque com resiliência, com fé e com amor, com certeza Deus põe a mão e tudo vai dar certo. E agora, para a gente terminar, que eu pergunto para todo mundo, para você, o que está além da aparência? Nossa, agora nós vamos ter que fazer um corte, porque eu tenho que pensar. Ai, gente, eu não sei o que está além da aparência. Tá bom, então, vamos lá. O acolhimento, o amor, a empatia. Então, eu acho que isso é fundamental em todos os aspectos da nossa vida. Se você faz com amor, se você se dedica, tudo tem mais chance de dar certo. Isso é verdade. Milena, foi um prazer tê-la conosco hoje. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, deixar mais claro para todos nós sobre reprodução assistida. Obrigada, eu que agradeço. E se deixasse a gente ia falar horas aqui, né? Temos muitos assuntos, querendo ou não, é um assunto novo para muitas pessoas, é um assunto um pouco diferente, com muitos detalhes. Então, eu me coloco aqui à disposição, né? Se alguém que estiver nos assistindo quiser fazer mais alguma pergunta, eu acho que é importantíssimo a gente divulgar e poder falar isso. Eu fico muito feliz com o convite de poder ter essa oportunidade. Eu muito feliz de tê-lo aqui comigo. Obrigado. Estamos sempre juntos. Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos vocês que me acompanharam por mais esse episódio aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no Ligue TV e para mais episódios sobre não só saúde, bem-estar, tudo que a gente quer saber e tudo que está além da aparência. Um grande beijo.